Boa noite para todos, sejam bem-vindos a esse nosso canal de YouTube, que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Eu quero dar início com aquelas palavras que nós encontramos no livro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 1. A palavra de Deus fala assim: aproximar-se para ouvir vale muito mais que os vários sacrifícios. Então, com essas palavras, quero convidar a vocês para que compartilhem, para que se aproxime para escutar a palavra de Deus, que pode trazer esperança, resposta às suas orações, que durante muito tempo você ha estado esperando. Deus muitas vezes responde através de sua palavra. Então eu quero convidar a vocês para que compartilhem também, para que outras pessoas possam escutar esta mensagem de esperança. E também dê like para que também possamos alcançar a mais pessoas. Seja um missionário em casa, lembrando que você pode ser um missionário somente compartilhando esse link com outras pessoas, né? Então, vamos todos a ser um missionário e a compartilhar este programa. Quero convidar a todos para iniciar principalmente com a presença de Jesus Cristo, o Espírito Santo, e vamos a convidar suas presenças através de uma oração. Querido Deus que estás nos céus, estamos aqui muito contentes. Mais uma vez estamos diante de Ti e também agradecemos pela saúde, pela oportunidade de escutar Tua palavra, de ser utilizado como Teu instrumento para levar a mensagem a outras pessoas que desejam conhecer-te. Desejamos de maneira muito especial que abençoe a cada família que se conecta, a cada missionário que compartilhe esta mensagem com outras pessoas. Dá-nos sabedoria, compreensão para entender Tua palavra e que possamos alcançar uma experiência contigo nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Humilde adoração eu trago ao Teu altar, me prostro para buscar a Ti, Senhor, pois não há nenhum outro que possa restaurar meu ser. Vem e faz-me ter. Sacrifício vivo é o Teu querer, revela-me Tua glória, limpa minha vida, Pai, usa-me, Senhor. Oh,
Sopra em mim, que o Espírito de Deus possa estar em nosso coração, para que dessa maneira alcancemos essa experiência com Cristo Jesus. Muito bem, existe uma experiência na Bíblia. A Bíblia fala sobre uma experiência muito linda. Fala sobre aquele momento quando Deus falou para Moisés para fazer aquele santuário. E Moisés falou com algumas pessoas com a finalidade de alcançar a construção do santuário. Pessoas profissionais na área que se precisava para a construção deste santuário. E o que chama a minha atenção é que naquele momento Deus falou para que Moisés falara para o povo e com a ajuda de todos eles, com aquelas ofertas voluntárias, alcançasse a entregar aquelas ofertas para a construção do santuário. E todos, aquele povo chegava até o lugar onde seria entregado, onde seria construído o santuário, para entregar então as ofertas. E foi tantas pessoas que aqueles que estavam à frente da obra, da construção, eles se achegaram a Moisés e falaram: olha, Moisés, fala para o povo que já não precisamos, porque já temos suficiente. Inclusive, está sobrando muito. Então, desta maneira, queridos amigos, é assim como a obra de Deus avança, principalmente com a ajuda de Deus e também com a ajuda de vocês. Para que a obra de Deus avance, nós precisamos também de sua ajuda. E também precisamos que você entregue para Deus aquelas ofertas de uma maneira voluntária. Então, na tela, queridos amigos, estará sendo apresentada a informação para alcançar a nós, entregar a Deus aquela oferta de todo o coração. Se você deseja entregar para Deus esta oferta que será de grande ajuda para o avanço da obra de Deus, então ali está a informação e nós estaremos com a ajuda de Deus também procurando aportar para que dessa maneira a obra de Deus avance, né? Lembrando que sua ajuda é muito importante. Então ali estará a informação, desejando que Deus coloque em seu coração aquilo que você deseja apresentar para Ele nessa noite.
Agradecemos a todos vocês por apresentar para Deus esta oferta. Que Deus possa abençoar a você, suas entradas e saídas. Que sua família possa gozar muito de saúde, tanto física e espiritualmente. Deus seja louvado e que assim mesmo como hemos doado para Deus, possamos continuamente reconhecer que Ele é o maior doador. Tá bom? Então, que Deus abençoe a todos vocês. E desejo lembrar a cada um de vocês para que compartilhe este programa, para que seja um missionário. E dessa maneira, lembrando que quando você compartilha e outras pessoas alcançam a mensagem, a conhecer a Cristo Jesus através desse link que você enviou, lembre que na coroa que Deus, que Jesus entregará para você, terá aquela estrela se aquela alma se alcança a salvar. Então, serão muitas estrelas e todas se arrependem e vão aos pés de Jesus Cristo, né? Então, que Deus possa dirigir, encaminhar este esforço que estamos fazendo e vamos todos a ser um missionário compartilhando este link para outras pessoas, outras famílias. Muito bem, agora nós vamos a dar início ao nosso tema de hoje, um tema muito interessante. Eu acho que Deus deseja falar para nós, em nosso coração, nossa vida, especialmente nessa noite, para alcançar a compreender seu caráter, seus pensamentos através deste tema. Oséias, capítulo 14, versículo 5, nos lembra um pensamento muito importante que fala: eu serei para Israel como o orvalho, ele florescerá como o lírio e lançará as suas raízes como o Líbano. Realmente este texto deixa para nós uma alerta positiva de que o povo de Deus, aquele que obedece e se mantém fiel a Deus, ele florescerá como o lírio e as raízes então se estenderão. Queridos amigos, queridos internautas que nos acompanham nesta oportunidade, nós estaremos estudando um tema que tem como título Raízes Profundas. Um tema que eu acho que é muito importante que nós possamos alcançar a estudar com a ajuda de Deus primeiramente, né? Que o Espírito Santo possa dirigir nossos pensamentos para alcançar a lição importante que Deus deseja que possamos entender nessa noite, né? Raízes profundas. Quando nós falamos de raízes profundas, por suposto que existem raízes superficial. Existem raiz superficial e raiz profunda. E ambas raízes, elas têm uma consequência, ou seja, se um árvore, se uma planta tem raízes superficial, terá consequências. E se existe um árvore ou uma planta com raízes profundas, por suposto, terá consequências também. É muito importante, então, ter raízes profundas, considerando agora o seguinte texto, que está aparecendo ali na tela, né? Jeremias, capítulo 17, versículos 7 e 8. Por que falamos que é muito importante ter raízes profundas? Por quê? Jeremias fala assim: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar frutos. Então, aqui nós vemos que Deus se refere ao ser humano, em algumas ocasiões, na palavra de Deus, como um árvore. Aquele árvore que estende suas raízes, então é considerado
como aquele cristão que está plantado em Cristo Jesus. Então nós precisamos ter raízes profundas. E por isso que nós estávamos falando que é muito importante ter raízes profundas. Agora eu quero mencionar, fazer menção sobre um assunto interessante. Na tela estará aparecendo a seguinte imagem de dois árvores. Dois árvores que um árvore se chama carvalho e outro a palmeira. São dois árvores que eu achei muito interessante. Por quê? Porque estes dois árvores, queridos amigos, internautas, eles têm uma grande lição. E por que nós vamos falar sobre estes dois árvores? Porque Jesus Cristo, em sua palavra, ele deixou que nós precisamos olhar para a natureza. Porque na natureza, nós conseguimos encontrar lições para a nossa vida. Atenção ao que eu estou falando. A natureza, ela fala, de alguma maneira, para deixar lição para a nossa vida. Aprendizagem que pode levar a pessoa a alcançar a compreender a vontade ou o caráter de Deus. Não precisamos idolatrar ou adorar ou louvar a natureza. Precisamos louvar aquele que criou a natureza. Mas é interessante como Deus falou que a natureza, ela, através de Jesus Cristo, ela ensina para nós lição de vida para vida. Então, estes dois árvores, queridos amigos, ele apresenta o seguinte, na seguinte imagem estará aparecendo. Numa tempestade, com ventos fortes, quem não viu uma palmeira tremer, curvando-se a tal ponto que forma um arco no chão? É uma experiência que vale a pena ver como a palmeira luta lado a lado com a força da natureza. Da mesma forma também vimos como o carvalho, diante dos ventos, por ser tão duro, fica tão estático que em vez de se dobrar, quebra. Tenta resistir, prevalecer contra a tempestade, até que mais cedo ou mais tarde cede. Nós vemos aqui algo muito interessante. Os dois árvores, tanto a palmeira como o carvalho, eles conseguem profundizar. As raízes são muito profundas. Quando chega a tempestade, o que acontece com a palmeira? A palmeira aqui fala que se encorva, né? Se curva. Se alcança a curvar. Mas ela não cai. Ela permanece. A diferença que o carvalho. O carvalho, quando chega a tempestade, ele se mantém firme, mas ele se mantém estático, de tal maneira que então, aqui como fala, cedo ou mais tarde, ele cede e quebra. Então nós vemos, queridos amigos, duas lições muito interessantes. Lição que nós precisamos aprender. Por quê? Porque, de fato, que, como aqui está falando, a palmeira ela não cai. Assim, nós precisamos ter nossas raízes profundas, que quando chega a tormenta, não caiamos, né? Muito bem. Eu quero trazer, no momento, alguma história que nós encontramos na palavra de Deus, uma história muito conhecida, uma história que eu acho que você conhece. Quando eu era criança, uma das histórias favoritas era que nós vamos falar agora. Essa história nós encontramos na palavra de Deus no livro de Mateus,
capítulo 14, versículo 25. Ali apresenta uma história onde se fala sobre os discípulos e Jesus Cristo. Nós vamos a lembrar essa história rapidinho, vamos lá. Abrir nossa palavra, se você tem a Bíblia em casa, abra a palavra de Deus. É uma maneira como nós podemos exercitar nossa fé e também alcançamos a entender a lição que Deus deseja dar para nós, né? O versículo 25, bom, a verdade, este capítulo se divide em várias partes. Por exemplo, esta Bíblia, minha Bíblia, ele apresenta assim, tem um título, antes de falar dessa história, ele fala assim, Jesus anda sobre o mar. Já pensou, já lembrou? Então nós vamos a falar sobre aquele momento quando Jesus andava sobre o mar. O versículo 25 fala, na quarta vigília da noite foi Jesus com eles, andando por sobre o mar. Versículo 26, quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram, é um fantasma, e gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhe disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Nós vemos aqui, queridos amigos, que Jesus Cristo, ele andava sobre o mar. A imagem a seguinte, ele apresenta mais ou menos o que acontecia naquele momento. Jesus andava sobre o mar, os discípulos estavam sobre o barco e eles viram aquele homem andar por sobre o mar e o que pensaram que era um fantasma. Para nós entender esta história, precisamos entender o contexto da história. O que estava acontecendo? Por que Jesus aparece dessa maneira sobre o mar? Por quê? Será que Jesus não sabia ou sabia que os discípulos iam a ficar com medo? Ele sabia. De alguma maneira sabia. Só que ele desejava ensinar uma lição para os discípulos. E o que aconteceu antes para que, de alguma maneira, acontecera esse momento de pavor? Desejado de todas as nações, fala assim, na seguinte imagem, apresenta o seguinte texto. Foram horas de grandes bênçãos para os discípulos, aquelas, mas tudo esqueceram. Então nós vemos que os discípulos esqueceram todas as coisas, esqueceram as bênçãos que Cristo havia feito naquele momento. Esqueceram, olha só, essa palavra, esqueceram. Então, vamos a tentar unir as coisas. Por que eles encontram a Jesus Cristo em cima do mar e eles se assustam, ficam com medo, pensando que era um fantasma? Por quê? Porque anteriormente eles estavam reunidos e eles haviam presenciado aqueles milagros de Jesus Cristo. Só que, segundo este texto, está falando que eles esqueceram aquelas bênçãos que Cristo havia feito, tinha feito. Por essa razão, queridos amigos, por esquecer, Cristo Jesus decidiu ensinar uma lição. E agora era uma lição que eu acho que se você, por um momento, pensa e se traslada a esse momento, eu acho que você não gostaria de estar nessa situação. Eu não gostaria. Já pensou? Você já pensou naquele momento, em meio do mar, onde tem muitas tempestades, de noite, e agora ver aquele homem andar sobre o mar? Realmente é uma coisa que só eles alcançaram a experimentar. Mas nós precisamos alcançar a compreender que coisa. Desejado de todas as nações, fala assim, tinham os pensamentos tempestuosos e desarrazoados, e o Senhor lhes deu alguma coisa mais para lhes afligir a alma e ocupar a mente. Deus assim faz muitas vezes quando os homens criam preocupações e aflições para si mesmo.
Então, segundo este texto, muitas vezes, quando nós nos preocupamos por alguma coisa, o que acontece? Deus dá outra coisa para que realmente fiquemos preocupados. Os discípulos, eles ficaram preocupados e Deus deu outra coisa para que eles ficaram ainda mais preocupados. Então, o que eu quero dizer com isso? E o que quer dizer esse texto? Que quando nós atravessamos dificuldade, nós precisamos orar, nós precisamos cair de joelho e pedir a Deus confiança, pedir a Deus fortaleza, pedir a Deus paciência para atravessar aquele momento. Você sabia que existem bênçãos disfarçadas? Ou seja, às vezes Deus permite alguma coisa e detrás dessa situação que você está atravessando, chega uma bênção. Então, é por isso que aqui está falando que os discípulos, eles ficaram muito tristes, angustiados, e Deus falou de alguma maneira, olha, vocês estão preocupados, em vez de confiar em mim, estão ficando preocupados, então vou dar uma coisa a mais para que realmente fiquem preocupados. Então, essa foi a experiência que eles viveram, né? Eu vou resumir um pouco, a história é um pouco longa, mas eu quero extrair o que Deus deseja que nós possamos entender nessa noite. Olhando para Jesus, Pedro caminha firmemente, como satisfeito consigo mesmo. Porém, volta-se para os companheiros no barco, desviando os olhos do Salvador. O vento ruge, as ondas escapalancem alterosas e se interponem-se exatamente entre ele e o Mestre. E ele teme. Por um momento, Cristo fica-lhe oculto e sua fé desfalece. Eu não sei se vocês estão lendo ali na tela o texto, mas ali está apresentando algumas coisas que Pedro, infelizmente, experimentou em sua vida. Lembrando um pouco a história, Pedro sabia como funcionava a fé e por isso que em seu momento ele falou, Senhor, fala, ordena que eu caminhe hacia ti e eu caminharei. Ele estava esperando que Jesus falara. E foi depois que Jesus falou que ele começou a caminhar. Mas aqui nós vemos que ele se sentiu satisfeito consigo mesmo. Primeiro erro. Ele se sentiu autossuficiente. E muitas vezes nós também caímos nesse erro. Sentir-nos autossuficientes. Pode ser porque tenhamos muitos anos na igreja, então, como eu tenho 30 anos, agora eu não preciso, né? Não ha passado nada, tudo vai de boa, sempre tem meu trabalho maravilhoso, não me falta roupa, não me falta nada, então ali se entra em uma situação de satisfação própria. Aqui também fala que Pedro desviou os olhos de Jesus e muitas vezes nós também caímos nesse erro. Desviar os olhos de Jesus é o pior erro que poderíamos experimentar em nossa vida, porque ali é quando começa a alma a desfalecer, a desanimar-se. E aqui também fala que por causa disso Pedro então começou a afundar. Mas ao passo que as ondas pronunciam morte, Pedro ergue os olhos para Jesus e brada, Senhor, salva-me. Jesus segura imediatamente a estendida mão, dizendo, homem de pequena fé, por que duvidaste? Então nós vemos ali, queridos amigos, algo muito interessante. O que vemos ali? Que Jesus Cristo sabia que Pedro era um ser humano como nós. Assim como Pedro caiu, pode ser que nós caiamos também, porque nós somos seres humanos. Mas olha só o que Jesus faz nesse momento. Ele estende sua mão e pega a mão de Pedro e é ali quando tira das águas. Da mesma maneira, queridos amigos, Jesus Cristo faz com um ser humano, faz com você e comigo. Quando cometemos algum erro, quando caímos profundo no pecado, Jesus Cristo estende sua mão e nós precisamos então estender também nossa mão
para de esa manera alcanzar a levantarnos. Precisamos arrepentirnos de nuestros pecados para que de esa manera esa ayuda divina possa ser efectiva en nuestra vida. Entonces, queridos amigos, querido jovem, querida família que você está assistindo nesse momento este programa. Se você está atravessando por uma situação difícil, por um momento que quizás você sente que não tem força para seguir avançando, eu acho que a melhor coisa é olhar para Cristo Jesus. Caia de joelho, ore a Jesus, fale a Ele como um amigo, abra seu coração e eu acredito que Ele vai estender sua mão e vai tomar a você e vai levantar. Esse é o trabalho de Cristo Jesus, é o sentir, é como Deus pensa, é seu caráter. Seu maravilhoso amor é definido em sua palavra. Aqui também fala algo muito interessante. Quantas vezes, ao sobrevirnos aflição, fazemos como Pedro, olhamos para as ondas em lugar de manter os olhos fixos no Salvador. Então, Pedro, por que desvia a mirada de Cristo Jesus? Porque ele coloca a mirada em o vento, a tempestade. Então, não miremos o vento, não miremos a tempestade. Continuemos olhando para Cristo Jesus. Às vezes chega uma situação difícil em nosso lar, em nossa casa, nossa família, e nossos olhos ficam olhando para essas coisas. Por suposto que se colocamos a mirada nessas coisas, se colocamos a mirada em nós mesmos, com certeza que empezaremos a afundar. Os pés vacilam e as orgulhosas águas passam por sobre nossa alma. Jesus não disse a Pedro que fosse ter com ele para que perecesse. Não nos chama a segui-lo para depois nos abandonar. Não temas, disse-nos, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Nós vemos aqui, lembrando a história do carvalho, aquele árvore grande, chamado o carvalho, que ele fica estático no momento da tempestade. Esse árvore, ele tem raiz profunda, mas quando empieza a tempestade, ele fica estático. Ele não faz como a palmeira. E ficar estático, o que significa? Ficar estático é quando você, de alguma maneira, procura ter essa comunhão com Cristo Jesus, mas você não compartilha com outras pessoas. Mas você não procura, em momentos da tempestade, buscar a Jesus. Você poderia ter raiz profunda. Você poderia, suas raízes, estar em Cristo Jesus. Mas se você não cultiva, não continua alimentando-se da palavra de Deus, assim como aquele árvore carvalho caiu, da mesma maneira cairemos. Como precisamos ter nossas raízes então? Como a palmeira. Então, nós vemos aqui algo muito interessante que eu quero ressaltar. Algo muito importante, queridos amigos, porque a tempestade, ela chega em momentos que muitas vezes não esperamos. Por exemplo, aqui tem um pensamento: à medida que os homens se afastam cada vez mais de Deus, Satanás obtém permissão para exercer domínio sobre os filhos de desobediência. Ele lança destruição entre os homens, a calamidade em terra e mar. Propriedades e vidas são destruídas pelo fogo e por inundações. Nós hoje vemos esta situação em diferentes lugares do mundo, em diferentes países. Vemos como a chuva, elas estão destruindo muitas casas, famílias estão ficando sem casas, ou famílias estão ficando sem um ser querido. Muitas vidas são destruídas. E aqui fala, Satanás resolve atribuir isso aos que recusam postrar-se diante do ídolo erguido por ele. Todas estas coisas que estão acontecendo, guerra, fome, doenças terríveis que estão acabando com as vidas humanas,
Satanás intenta atribuir todas essas coisas àqueles que obedecem a Deus, aqueles que guardam os mandamentos de Deus, aqueles que guardam o dia sábado, aqueles que procuram alcançar essa vida perfeita com Cristo Jesus. Satanás atribui esses desastres a eles. E não só fica ali o texto, aqui fala assim: seus agentes apontam para os adventistas do sétimo dia como a causa da dificuldade. Já pensou? Se você é adventista, nós que somos adventistas, de alguma maneira teremos essa prova, uma prova difícil, uma prova que poucos, a verdade, resistirão como a palmeira. Só aqueles que tenham as raízes profundas alcançarão a manter-se. Só aqueles que alcancem a suportar a prova, eles estarão preparados para receber a Cristo Jesus quando volte por segunda vez. Como estão suas raízes, queridos amigos? Como está minha raiz? Será que realmente eu estou procurando que essa raiz fique cada vez mais profunda? Ou será que quando chega uma tempestade, termine de afundar minha fé? Termine de desanimar-me? Termine de desenfocar-me? Precisamos realmente alcançar uma experiência cada vez mais com Cristo Jesus. Nós vemos aqui uma experiência agora com respeito a outro personagem, né? A Bíblia apresenta um personagem chamado Job. Na tela estará aparecendo ali a imagem de um personagem bíblico. Job, ele tinha muitas coisas, ele era muito rico, tinha muitas possessões. E o que aconteceu com ele? Nós conhecemos a história, nós não vamos falar desta história completamente, mas vamos a extrair a parte mais importante. E nós encontramos que Deus provou a ele. Vemos que Job, ele perdeu tudo o que ele tinha. Seu celular foi totalmente, por falar de alguma maneira, destruído. Ele ficou sozinho. Seus amigos também foram embora, inclusive sua esposa. Nós vemos na seguinte imagem como a esposa dele, inclusive, falou para ele: olha, agradece a Deus e muere, termina de morrer. Então, a seguinte filmina apresenta como a esposa fala para ele de uma maneira abrupta, a seguinte filmina, a seguinte imagem, né? Ali apresenta seus amigos, seguinte imagem. Seguinte imagem, então, apresenta a esposa dele, como ela intentou que Job se desanimara. Mas nós vemos que este homem alcançou a afiançar sua fé em Cristo Jesus. As raízes deste homem realmente estavam fortes, profundas e sosteníveis em Cristo Jesus. A tempestade chegou e azotou, golpeou sua casa, seu lar, suas possessões, e finalmente se mantuvo firme este homem, a vida deste homem. O livro de Salmos, capítulo 1, versículo 1, fala assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Versículo 2 fala: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Que maravilhoso aquele homem que medita na palavra de Deus, na lei de Deus, dia e noite. E não somente isso, senão que o versículo 3 fala: pois será como árvore plantado junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Então, queridos amigos, aqui apresenta algo muito interessante. Aqueles que
constantemente se alimentam da palavra do Senhor, são considerados como aquele árvore que está plantado junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Que maravilhoso! Eu acho que todos nós desejamos ser esse árvore, aquele árvore da palmeira, né? Palmeira que quando chega a tempestade, ela se curva, mas não cai. Ela volta novamente a estar em pé. É assim mesmo como nós precisamos alcançar essa experiência com Cristo. Quando chega a tempestade, quando chega a angústia, a tribulação, os problemas, as dificuldades em casa, então, se nossas raízes estão profundas, estão apegadas a Cristo Jesus, então dificilmente cairemos. Mas quando existe satisfação própria, é ali quando empieza a decair, empieza a afundar nossa fé. Queridos amigos, que Deus possa ajudar-nos para cultivar, para desenvolver raízes profundas. Cada um de nós precisamos alcançar essas raízes profundas. E como? Quando você então decide, toma a decisão de entregar sua vida a Cristo. Quando toma a decisão cada manhã, ter esse espaço com Cristo através da oração, do estudo da palavra de Deus. Quando você compartilha a mensagem que Deus deu para você, aquela luz que você recebeu, aquele conhecimento, quando você compartilha com outras pessoas, então suas raízes se tornam mais fortes em Cristo Jesus e começam a profundizar cada vez mais. Quando chegue a prova, então você permanecerá firme e fiel a Deus, porque você cultivou, trabalhou essa parte. Que Deus possa abençoar nossa vida e que essa seja a nossa experiência em Cristo Jesus. Amém. Muito bem, dessa maneira finalizamos nossa parte e nós desejamos agora fazer uma oração. Querido Deus que estás nos céus, desejamos que o Senhor possa ajudar-nos a ter raízes profundas, raízes que nos alcancem a levar a estar firme e fiel quando chegue a prova. Quando chegue aquele momento difícil, ou quizás esse momento que nós estamos passando, muitas pessoas estão passando dificuldade, angústia, tristeza, todas aquelas coisas que de alguma maneira desanimam, que o Senhor possa fortalecer nossas raízes para profundizar cada vez mais e manter-nos firme e fiel. Dá-nos de tua graça, abençoa cada família, abençoa cada pessoa que se conectou nesse programa e a todos aqueles que em seu momento se conectarão, abençoe também a cada um deles. Todo agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Há momentos na jornada ao seguir Jesus que claramente vemos sua luz. Tantas vezes circunstâncias consigo entender, compreendo como Ele me conduz, mas quando escurecer, não havendo mais respostas, confiarei. Ajoelhai, confiai só em teu Pai. Se a resposta se perder na escuridão,
Desejamos agradecer a todos vocês por estar conosco, por acompañarnos en ese programa, que estas palavras possam ser de grande utilidade em nossa vida espiritual, de grande crescimento. E também desejamos agradecer de maneira muito especial a nosso querido irmão Israel Santos. Ele mora em Nova Londrina, um lugar muito lindo, tranquilo. Que Deus possa abençoar a família do irmão Israel Santos. Obrigado, irmão, por estar conectado a este maravilhoso programa. E continue ali compartilhando com outras pessoas este mensagem. E também continue acompanhando a gente para, dessa maneira, promover este programa, este canal, né? Dessa maneira, desejamos agradecer a todos os que estiveram conectados, aqueles que estão por conectar-se. Pode ser que não estejam conectados agora, mas no momento mais para frente poderiam conectar-se. Então, desde já, agradecemos a todos vocês, que Deus possa abençoar. E agora, desta maneira, nós nos despedimos e que seja até uma próxima ocasião. Que Deus abençoe, boa semana para vocês. E dessa maneira, então, nos despedimos nesse momento.